Vamos orar, pedir a Deus que Deus fale com a gente. Fala com a gente nessa noite, Senhor. Fala comigo, fala com cada um de nós. Usa teu servo para que essa palavra transforme a nossa mente, a nossa alma, mude o nosso caráter e nos converta um pouco mais a Ti. Ilumina nossa mente para que possamos entender o que vamos ouvir e nos dá força para que possamos viver aquilo que vamos aprender nessa noite. Em nome de Jesus, amém. Saúde a todos os presentes com a paz do Senhor. Convido a igreja a se colocar de pé e abrir a palavra do Senhor na Epístola de Tiago, no capítulo 1, estaremos lendo dos versos 19 a 25. Epístola de Tiago, capítulo 1, versos 19 a 25. Todos acharam? Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Sabeis essas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda a impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural. Pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, na lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas poderoso praticante, este será bem-aventurado no que realizar. Senhor Deus, mais uma vez, lemos a Tua palavra, ó Senhor. Fica conosco, esvazia, Senhor, as nossas mentes, os nossos corações de nós mesmos, para que possamos aprender do Teu Santo Espírito. Fica conosco, é o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Eu peço que os irmãos mantenham as suas Bíblias abertas nessa epístola, que nós vamos ler mais alguns versículos. Como fica claro, o autor dessa epístola é Tiago. Mas quem foi Tiago? Um apóstolo, um discípulo de Jesus. Mas, quando nós vemos a vida desse homem, ele era muito mais do que isso. Ele era uma pessoa que conhecia muito bem a Jesus, porque ele era filho de Maria e de José. Então, ele foi criado, Jesus e ele foram criados juntos. A Bíblia nos fala que durante o ministério de Jesus, Tiago ali não reconhece o ministério de Jesus junto com a família de Cristo, mas em algum momento depois ele se torna um discípulo fervoroso. E em algum momento depois ele se torna líder da igreja de Jerusalém. Tiago era um dos pilares daquela igreja. Ele foi o que presidiu o primeiro concílio, o concílio de Jerusalém, lá em Atos dos Apóstolos. A sua epístola, ela é essencialmente prática. Tiago, ele não tinha por objetivo doutrinar a igreja através de conceitos teológicos. A epístola de Tiago, quando nós vemos, comparamos a qualquer outra epístola paulina, por exemplo, Paulo tinha uma igreja específica, com um problema específico, então Paulo doutrinava
aquela igreja para combater aquele problema com conceitos teológicos. Não. Tiago não. Ele escreve a todos os servos de Jesus Cristo e o objetivo dele é provocar uma mudança no comportamento diário de seus leitores. É uma epístola prática. Como o cristão deve se comportar no dia a dia? É esse o objetivo de Tiago. Ele quer influenciar a minha vida e ele quer influenciar a tua vida. O objetivo final do apóstolo é levar os seus leitores a uma prática da palavra de Deus. Ao escrever a sua epístola, Tiago tem em mente duas fontes. A primeira é o Sermão do Monte. Experimenta ler o Sermão do Monte e a epístola de Tiago juntos. Nós vamos ver que Tiago aborda de forma prática muitos assuntos que foram falados por Jesus no seu sermão. Sermão este que é o código de ética do cidadão do reino dos céus. Outra fonte de Tiago para escrever a sua epístola de ordem prática é o livro de Provérbios. Principalmente nos capítulos de 1 a 9, que abordam a excelência da sabedoria. Então, temos que ter isso em mente. Tiago, quando ele escreve a sua epístola, ele tem em mente o Sermão do Monte e o livro de Provérbios, principalmente nos capítulos de 1 a 9, que exaltam a excelência da sabedoria. Tiago nos chama para sermos cristãos na sua integralidade, completos e não negligentes, não cristãos pela metade, não cristãos que praticam a palavra e só em algum ponto. Não. Para ele, devemos ser cristãos na sua totalidade, na sua integralidade, na sua completude. Essa é a única maneira de se servir ao Senhor. E para ele, só existe uma forma de ser cristão totalmente, um cristão integral, um cristão na sua integralidade. Só existe uma forma. Que forma seria essa? Ser praticante da palavra. Não tem como ser, para Tiago, um cristão integral se você não pratica a palavra. Foi o que ele falou lá no verso 22 desse capítulo que nós lemos. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Aquele que se diz cristão, para Tiago, mas um cristão, que se diz cristão, mas não é praticante da palavra, aquela pessoa está mentindo para ela mesma. Ela está se enganando. Ela pensa que serve a Deus, mas, na verdade, não está servindo. Aquele que ouve a palavra e não a pratica, está se enganando a si mesmo, conforme o homem insensato que construiu a sua casa sob areia. Mateus 7, 26. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado ao homem insensato que edificou a sua casa sob a areia. Aquele homem achava que estava
seguro. Mas ele descobriu que estava errado da pior maneira possível, quando precisou de um forte fundamento e não tinha. Então, Jesus falou, aquele homem estava se enganando. Não, a minha casa é segura, a minha casa está bem edificada. Mas quando a luta veio, quando a provação veio, quando o dia mau veio, aquele homem descobriu o quão ele estava enganado. Para Tiago, o que é apenas ouvinte se esquece constantemente de quem é. Ele compara aquele que não é apenas ouvinte com um homem que se olha no espelho. Muitas das vezes somos nós. Quando nós ouvimos a palavra, nós somos confrontados por ela. A palavra nos mostra quem realmente nós somos. Todas as nossas imperfeições, os nossos defeitos, nós realmente, quando ouvimos a palavra, vemos quem realmente somos. Mas aquele que não pratica é aquele que se esquece. Vai embora e se esquece de quem realmente é, de quem a palavra mostrou que ele era. Como o homem que se olha no espelho e se esquece de quem é. Para Tiago, que é apenas ouvinte, se esquece constantemente de quem é. Ao ouvir a palavra, ele pode dizer, não, eu sou cristão, eu sirvo a Jesus Cristo. Mas no seu modo de agir, ele se esquece de quem é. Mais importante do que dizer que é cristão, é viver de forma condizente com o que Cristo ensinou. Como está lá no capítulo 2, verso 12. Falai de tal maneira, e de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Eu tenho que viver da forma que eu digo que eu sou. Se eu digo que sou cristão, que sirvo a Jesus Cristo, então eu tenho que viver dessa forma. Aquele que pratica a palavra manifesta a sua fé através das suas obras. Não adianta ouvir a palavra e não praticá-la. Não adianta dizer que tem fé. Não, eu tenho fé em Jesus Cristo. Eu sou um homem de fé. Eu sou uma mulher de fé. Não adianta dizer que tem fé e não manifestar essa fé através das suas obras. Como está lá no versículo 18 do capítulo 2. Mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. O verdadeiro cristão, aquele que pratica a palavra, ele manifesta a fé que diz que tem através das suas obras. Mas que obras seriam estas? Hoje em dia, quando a gente fala em obras, em boas obras, a primeira coisa que vem à mente são obras de caridade.
você levar um agasalho, você levar um prato de comida para quem tem fome, um agasalho para quem está com frio, e isso é maravilhoso. Mas seria apenas isto, essas obras que manifestam a minha fé, que manifestam que eu realmente estou praticando a palavra do Senhor? Para Tiago, as boas obras são manifestações da sabedoria dada por Deus. Aquele que realmente é sábio, não uma sabedoria humana, mas uma sabedoria dada por Deus, ele manifesta as boas obras. Como está lá no capítulo 3, verso 13. Quem entre vós é sábio e inteligente? Mostre em mansidão de sabedoria, mediante com digno proceder as suas obras. Então, mas que obras são estas que manifestam a sabedoria de Deus dada por Deus para mim, para nós, a sabedoria divina dada aos seus filhos? Que obras são estas que eu tenho que manifestar para mostrar verdadeiramente a minha fé, para mostrar que eu sou praticante da palavra? Quando as boas obras são realizadas, o cristão manifesta uma sabedoria não humana ou acadêmica, mas uma sabedoria sobrenatural dada por Deus. Mas como eu manifesto essa sabedoria? Como eu pratico a palavra? Como eu demonstro a fé que eu digo que tenho? Para Tiago, essas características estão lá no capítulo 3, verso 17. A sabedoria, porém, lá do alto, é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. A boa obra que manifesta a minha fé é produzir o fruto do Espírito. Nós vemos aqui a relação de Tiago, ela é bem parecida com a relação que Paulo dá em Gálatas 5, versos 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Uma pessoa que produz o fruto do Espírito, ela se compadece do seu próximo na aflição. Então, as obras de caridade fazem parte, não porque elas sejam as boas obras, mas é porque faz parte do fruto do Espírito, o amor, a mansidão, a bondade. Então, as boas obras não são apenas as únicas obras, mas são uma das boas obras que fazem parte do proceder cristão. Então, para ter uma vida integral, uma vida cristã integral, segundo Tiago, é a prática da palavra. Como eu manifesto que estou praticando a palavra? Produzindo o fruto do Espírito. Mas quando não praticamos a palavra na sua
integralidade, damos lugar a contendas. No capítulo 3, verso 14, diz, 14 a 16, se pelo contrário, ele termina falando no verso 13, de manifestar a sabedoria no condigno proceder às suas obras. Se pelo contrário, tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Muitas das vezes é o homem que se engana. O não praticante da palavra, como ele falou, é o homem que se engana a si mesmo. E ele fala, não minta para você mesmo. Não se engane, não mintais. Você, no teu coração, tem inveja amargurada e sentimento faccioso. Esta, lá no verso 15, ele diz, esta não é a sabedoria que desce lá do alto. Eu sou cristão, mas o meu coração está cheio de inveja, cheio de amargura, cheio de contenda. Não, mas eu sou cristão. Não, você não está manifestando a sabedoria que vem de Deus. Você está manifestando uma sabedoria que antes é terrena, animal e demoníaca. Pois, onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Então é muito fácil. Por isso que essa epístola é da ordem prática. É muito fácil ver se uma pessoa está praticando a palavra de Deus ou não. Não é por falar que é cristão, mas é por produzir fruto. Mas se as atitudes dessa pessoa demonstram inveja, contendas, e ele fala toda espécie de coisas ruins, essa pessoa está enganando a si mesma e não é praticante da palavra. Quando não praticamos a palavra na sua integralidade, damos lugar a contendas, que são manifestas através das obras da carne. Gálatas 5, 19 a 21. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Então, por que temos contendas em nosso meio? Porque muitas vezes vemos pessoas levantando contendas, por onde quer que vão. Uma vida de inveja, uma vida de contenda, uma vida de ira, negligenciando a manifestação do fruto, a produção do fruto do Espírito. A origem das contendas, segundo Tiago, está em não manifestar a sabedoria que vem do alto. De onde procedem, lá no capítulo 4, verso 1, de onde procedem guerras e contendas que há entre vós? Tiago aqui, ele não está escrevendo para o ímpio. Ele está escrevendo para quem? Para os crentes. Ele não está falando as contendas que há no meio dos ímpios. Ele falou que a contenda, as guerras e contendas que há entre vós. De onde, senão,
os prazeres que militam na vossa carne? Quantas vezes nós falhamos miseravelmente em praticar a palavra de Deus, em produzir frutos, em manifestar a sabedoria que vem do alto. Qual é o resultado disso em nosso meio? Guerras e contendas. Observar a palavra através da manifestação da sabedoria dada por Deus é o propósito de Deus para as nossas vidas. O propósito de Deus para as nossas vidas é que manifestemos a sabedoria dada por Ele no nosso dia a dia. É que possamos produzir o fruto do Espírito. Que a nossa fé não seja apenas uma fé de palavras, mas uma fé de atitudes. Esse é o propósito de Deus para as nossas vidas, como está lá no capítulo 1, verso 21. Portanto, despojando-vos de toda a impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Em algumas traduções diz que a palavra foi enxertada em nós. A palavra de Deus foi enxertada em nós, foi implantada em nós, para que nós vivêssemos essa palavra. Mas as obras da carne, como ele fala, a carne que milita em nós, muitas das vezes impede que pratiquemos, que observemos a palavra de Deus. Fomos chamados para observar a palavra e, através disso, dar frutos. Não fostes vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo que pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vô-lo conceda. João 15:16. A ordem da vida cristã está bem clara. Jesus nos chama para produzirmos frutos. Primeiro, devemos produzir frutos. E depois, as nossas orações serão atendidas. Para que vades e deis frutos e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo que pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vô-lo conceda. Então, primeiro, produzir fruto. Depois, o Pai atende às nossas orações. Muita gente quer que Deus primeiro atenda às suas orações, para que depois Ele produza os frutos. Mas não é essa a ordem das coisas, da vida cristã estabelecida por Jesus Cristo. Primeiro dá fruto, depois as suas orações serão atendidas. Para Tiago, as orações não atendidas são resultado de pedir sem manifestar a sabedoria dada por Deus. Primeira pessoa quer receber, para depois manifestar o fruto. E Tiago fala que isso é resultado das orações não respondidas. Como está lá no capítulo 4, versos 2 e 3.
Cobiçais e nada tendes, matais e invejais, e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras. Nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Qual é o que move as nossas orações? Qual é o fator principal, o fator primeiro das nossas orações? É a sabedoria dada por Deus? É manifestar o fruto do Espírito? Ou eu estou pedindo para o meu bel prazer, para a minha glória? Eu peço para a glória de Deus ou eu peço para a minha glória, para o meu bel prazer? Essa falta de sabedoria nos faz pedir apenas aquilo que objetiva o nosso prazer. Mas o pedido que agrada a Deus é pedirmos a sabedoria. O maior exemplo disso na Bíblia é Salomão. Tanta coisa para pedir, ele poderia ter pedido tanta coisa, Deus deixou em aberto. Pede o que quiseres que eu te dê. Deus deixou em aberto. Senhor, eu quero sabedoria. Esse é o pedido que agrada a Deus. Como está lá no capítulo 1, verso 5. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhe impropera, e ser-lhe-á concedido. Deus, quando a pessoa pede sabedoria para cumprir a palavra de Deus, para manifestar o fruto do Espírito, Deus dá essa sabedoria liberalmente. Deus não dá sabedoria, esse tipo de sabedoria, no conta-gotas, mas Ele derrama, Ele dá liberalmente a sabedoria quando nós pedimos. Pedir sabedoria e assim observar a palavra de Deus é priorizar o reino de Deus. Quando eu peço pedidos mal feitos, Tiago fala que eu objetivo o meu prazer. Mas quando eu peço sabedoria, a sabedoria que vem do alto, para observar a palavra de Deus, manifestar o fruto do Espírito em minha vida, eu estou priorizando o reino de Deus em minha vida. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6,33. O que nós temos que pedir a Deus? Sabedoria. Senhor, me dá sabedoria para que eu possa cumprir a tua palavra. Senhor, me dá sabedoria para que eu seja uma árvore frutífera, para que eu a cada dia manifeste o teu querer, manifeste o fruto do Espírito em minha vida. Para Tiago, essa é a felicidade. A felicidade consiste em perseverar e praticar a palavra de Deus. Não está nos bens que eu tenho, não está na quantidade de amigos que eu tenho, mas o homem, para Tiago, é feliz quando ele pratica a palavra de Deus. Como está lá no capítulo 1, verso 25. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera,
não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Essa é a verdadeira felicidade. Perseverar em praticar a palavra de Deus. Ser um cristão completo. Ter uma vida cristã íntegra, na sua integralidade, manifestando a sabedoria de Deus em sua vida através da produção do fruto do Espírito. Essa é. Aqui, o homem que faz isso, a mulher que faz isso, ele é feliz no que realizar. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas. No seu devido tempo dá o seu fruto, e cuja dá o seu fruto. É a árvore que dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto fizer será bem-sucedido. Salmos 1, versos de 1 a 3. Que possamos guardar a palavra de Deus em nossos corações, buscando não ser cristãos pela metade, mas ser cristãos na sua totalidade. E só existe uma forma: praticar a palavra de Deus. E como eu pratico a palavra de Deus? Produzindo o fruto do Espírito. Porque foi para isso que nós fomos chamados. Nós fomos chamados por Cristo para dar frutos. Não frutos temporários, mas frutos que permaneçam. Eu convido a igreja a se colocar de pé, eu gostaria de orar. Muitas das vezes no nosso dia a dia, nós queremos praticar a palavra de Deus, mas falhamos. Foi como o apóstolo Paulo falou: o bem que eu quero, esse não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Somos homens miseráveis pecadores, mas Deus, Jesus Cristo, é aquele que nos fortalece através da sua graça para que possamos cumprir a sua palavra. Senhor amado, nós louvamos o teu nome, Senhor. Ó Senhor, pela tua palavra que foi enxertada, Senhor, em nossas vidas. Ó Senhor amado, que possamos praticar dessa palavra, que possamos, Senhor, manifestar a sabedoria que vem do alto, não uma sabedoria humana, acadêmica, terrena e demoníaca, mas a sabedoria divina que provém de ti, Senhor. Ó Senhor amado, que possamos ser cristãos, Senhor, totais na sua integralidade, manifestando a esse mundo, Senhor, Jesus Cristo em nossas vidas. Ajuda-nos, ó Senhor, a fazer o teu querer, que o teu querer, Senhor, seja o nosso querer, que a tua vontade, Senhor, seja a nossa vontade, e que possamos produzir frutos e frutos em abundância. Fica conosco, ó Senhor, a cada dia. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Que possamos guardar a palavra do Senhor e que Deus nos abençoe poderosamente, em nome de Jesus. Amém.